queridos, olhem atentamente pro pôster do Homem-Aranha na sua parede, ou para aquela caneca que você comprou na última grande convenção de cultura pop. A imagem que você tem na cabeça é de um herói magricela, negligenciado pelo mundo e que aprendeu da pior forma possível, que com grandes poderes trazem grandes responsabilidades após ouvir o conselho final de seu trágico tio Ben. Pois é, tire 5 minutos, tá? 5 minutinhos para esquecer tudo que a indústria cultural martelou na sua mente, porque toda essa base moral e visual é uma refinada construção histórica que esconde um segredo incômodo. O herói mais lucrativo da história da Marvel não nasceu da mente isolada de um gênio, muito menos com o visual que você conhece. E a sua frase mais emblemática jamais saiu da boca do homem que o criou. O que a história oficial da Casa das Ideias convenientemente empurra para debaixo do tapete corporativo é que o protótipo do amigão da vizinhança era um brutamontes bombado e que usava um anel mágico para se transformar e carregava uma pistola de teias real. Isso aqui é cortesia do lendário Jack Kirby. Se esse projeto, presta atenção, original tivesse ido pra frente, o herói mais humano dos quadrinhos seria apenas mais um clone genérico do Capitão América, flertando com misticismo barato. Então galera, prepare-se para uma viagem neste exato momento, sem filtros, pelos bastidores da indústria, onde nós vamos despedaçar o mito do aforismo mais famoso dos gibis e revelar um herói proibido que a Marvel tentou deletar do seu passado, mas que os arquivos implacáveis da nona arte insistiram em preservar. Fala galera raiz, sejam muito bem-vindos ao lado mais profundo e menos diplomático da cultura pop. Se você veio aqui esperando aquele resuminho mastigado de Wikipedia com curiosidades superficiais que até a sua tia, que só viu os filmes do Tom Holland, já sabe, cara, você clicou no vídeo errado, tá? Então assim, aqui a conversa é de fã raiz pra fã raiz, direto do fundo do poço gravitacional dos sebos de quadrinhos. Nós sabemos exatamente como dói ver a complexidade de uma obra de arte ser pasteurizada por Hollywood para vender boneco em rede de fast food. Por isso, hoje não vamos apenas contar uma historinha de bastidores, vamos aqui fazer uma verdadeira autópsia criativa no herói que moldou o mercado mundial, revelando como disputas de ego, prazos insanos e manipulações editoriais transformaram um monstro musculoso rejeitado no maior fenômeno cultural do planeta. Eles me amam. Bom, para entender a verdadeira gênese do aracnídeo, a gente precisa voltar para o ano de 1962, um período em que a Marvel Comics ainda operava sobre o fantasma da quase falência e tentava desesperadamente encontrar uma identidade própria em um mercado saturado de super-homens perfeitos e intocáveis. O editor-chefe Stan Lee queria um herói adolescente que quebrasse a maior regra da época, a de que jovens serviam apenas como sidekicks, estúpidos como o Robin ou o Bucky. Mas a teoria no papel é linda. O problema real começou quando a ideia precisou ganhar uma forma física nas pranchetas de desenho. Conforme detalhado na biografia histórica de Stan Lee, escrita por Bob Batchelor, a primeira parada da ideia do Homem-Aranha foi na mesa de Jack Kirby, o indiscutível rei dos quadrinhos e a força motriz por trás do Quarteto Fantástico. Kirby ouviu a premissa de um herói baseado em aranhas e imediatamente reciclou um projeto antigo que ele tinha, que ele vinha, cozinhando desde a década de 50 com seu antigo parceiro Joe Simon, originalmente batizado de Silver Spider e que mais tarde se transformaria no herói de Fly the Archie Comics.
O problema é que o DNA criativo de Kirby estava irremediavelmente atado ao conceito do super-homem mitológico, o que colidia de frente com o que o personagem precisava ser. O Homem-Aranha, meus queridos, do Jack Kirby, não era um jovem franzino do Queens que sofria bullying na escola e não conseguia pagar o aluguel. Ele era um herói de físico colossal, com mandíbula quadrada e musculatura hipertrofiada digna de um deus grego. Em vez de uma picada radioativa acidental que servia como metáfora para as transformações caóticas da puberdade, o herói de Kirby ganhava seus poderes de forma mística ao encontrar um anel mágico em um sótão. E para piorar a quebra do conceito de vulnerabilidade, o design visual de Kirby trazia uma máscara curta que deixava o queixo exposto, muito similar ao do Capitão América. E o personagem utilizava uma pistola mecânica que acoplava ao cinto para disparar suas teias. Era um herói clássico, imponente, imperial e totalmente errado para a proposta. Ao receber essas páginas de teste de Kirby, o Stan Lee percebeu imediatamente que aquele herói musculoso jamais conseguiria gerar a conexão de empatia e desajuste social que ele buscava. E aí foi nesse exato momento de crise editorial que ocorreu a virada técnica mais importante da história da Marvel, a entrada em cena de Steve Ditko, que Ditko era o completo oposto do Kirby. Enquanto o rei criava épicos cósmicos grandiosos, Ditko era um mestre do suspense urbano, das sombras expressionistas e da psicologia de personagens marginais e torturados pelo próprio destino. Olha que loucura! Ditko pegou o conceito do herói aracnídeo e quebrou de forma brutal todas as convenções estéticas da era de prata dos quadrinhos. E em vez do herói de queixo quadrado, ele desenhou um Peter Parker esguio, ligeiramente corcunda, de óculos grossos e ombros caídos. Basicamente uma figura que exalava isolamento social, né? Mas o verdadeiro golpe de mestre de Ditko, conforme ele mesmo explicou em ensaios autobiográficos publicados em fanzines independentes anos mais tarde, foi a criação da máscara totalmente fechada. Ao cobrir completamente o rosto do herói, eliminando qualquer traço de expressão facial visível por quem estivesse de fora, Ditko gerou um fenômeno de projeção psicológica sem precedentes na mídia. Qualquer leitor de qualquer etnia, idade ou classe social poderia se imaginar por trás daquela máscara. Além do visual revolucionário, Ditko eliminou a pistola de teias de Kirby e desenhou os disparadores conhecidos que nós conhecemos, mecânicos de pulso, transformando o acessório em uma prova incontestável de intelecto genial e autodidata de Peter Parker. E aí também, né, o uniforme clássico, azul e vermelho, originalmente concebido com tons muito mais escuros e sombrios de roxo e preto nas primeiras edições, transformou o Homem-Aranha em uma aberração visual fascinante que saltava aos olhos nas bancas de jornal da época, isolando o personagem de tudo que a concorrência, né, da DC Comics estava fazendo em suas capas coloridas e heróis sorridentes. O Batman é fascista. Agora que já limpamos o terreno dos bastidores visuais, precisamos agora cravar o bisturi no maior dogma religioso da Marvel, tá? A icônica frase sobre poder e responsabilidade. Se você parar um fã casual na rua e perguntar quem disse essa frase pela primeira vez, a resposta será unânime: o velho e sábio tio Ben, momentos antes de ser assassinado por um criminoso que Peter Parker negligenciou. É uma cena dramática, perfeita para o cinema, memorável na atuação de Cliff Robertson no filme de 2002, dirigido por Sam Raimi. O único e estarrecedor detalhe é que essa cena simplesmente nunca existiu nos quadrinhos originais. A verdade histórica documentada e imutável está impressa nas páginas da mítica revista Amazing Fantasy número 15, publicada em agosto de 1962. E se você abrir essa edição histórica e analisar friamente o texto, vai descobrir que
O tio Ben é um personagem quase figurativo que tem exatamente 2 linhas de diálogo irrelevantes em toda a história antes de ser sumariamente despachado pro além. Faleceu. Ele nunca leva o Peter pra conversar em um carro, nunca faz discurso sobre moralidade pública e morre sem ter a menor pista de que seu sobrinho possui habilidades especiais. E ele passa pela história como uma mera ferramenta de roteiro para engatilhar a culpa de Peter. A célebre frase não é um conselho, galera, familiar passado de geração em geração, tá? Ela surge de forma seca, isolada e puramente literária no último quadro da última página da revista. Ela está lá, escrita dentro de uma caixa de texto amarela de narração em terceira pessoa, uma reflexão filosófica do próprio narrador onisciente da história, uma voz que a maioria dos leitores assume ser do próprio Stan Lee como cronista. E a precisão das palavras usadas na época revela uma profundidade conceitual que as adaptações modernas simplesmente jogaram no lixo da simplificação pop. No texto original em inglês de 1962, a frase não diz que grandes poderes trazem grandes responsabilidades de forma automática. O texto diz textualmente que com grandes poderes também deve vir a grande responsabilidade. O uso aqui do verbo auxiliar impunha um imperativo moral, uma escolha ética ativa que o indivíduo precisa fazer, e não um determinismo passivo ou uma lei da física. Se você tem poder, você tem a obrigação moral de evocar a possibilidade para si, caso contrário você se torna o agente do caos. É um tratado de existencialismo filosófico puro, enfiado em um gibi de 32 páginas voltado para adolescentes. Falar sobre as escolhas éticas do Homem-Aranha é muito bonito, mas convenhamos, galera, se você ganhasse superpoderes hoje, a primeira coisa, eu tenho certeza que você faria é arrumar um jeito de pagar os seus boletos atrasados e parar de passar a raiva no transporte público. Provavelmente até eu faria isso. Realmente. Mas como o algoritmo desta plataforma YouTube não entrega os nossos vídeos por pura caridade cristã, faça um favor a si mesmo e clica aí no botão de se inscrever para garantir que a sua própria responsabilidade com conteúdo de qualidade seja cumprida. Tem que também ativar o sininho de notificações, porque ao contrário do Peter Parker, que sempre chega atrasado no Clarim Diário e perde o emprego, você vai receber a minha análise cirúrgica sempre em primeira mão. A transição desse aforismo de uma simples caixa de comentário do narrador para a boca do tio Ben é um caso clássico de engenharia reversa cultural operada pela própria Marvel ao longo das décadas. À medida que o Homem-Aranha crescia em popularidade e se tornava o carro-chefe da editora, a necessidade de criar uma mitologia familiar mais coesa e melodramática fez com que os roteiristas posteriores começassem a reescrever o passado. A primeira grande semente dessa mudança foi plantada em meados dos anos 70 e consolidada em edições como o espetacular Homem-Aranha número 175, onde flashbacks mostravam Ben conversando com Peter e utilizando a frase para tentar conter a arrogância crescente do sobrinho. Essa alteração sutil mudou completamente a psicologia do herói. No conceito original de Steve Ditko, que era um seguidor fervoroso do objetivismo da filosofia Ayn Rand, a lição de Peter Parker era puramente individualista e empírica. Ele aprendeu através da dor do seu próprio erro egoísta que as suas ações e omissões tinham consequências diretas no mundo real. Quando o retcon transforma a frase em um ensinamento do tio Ben, o herói deixa de ser um jovem que aprendeu com a dura realidade da vida e passa a ser o herdeiro de um legado moral, um bom menino que cumpre a promessa feita a um fantasma familiar. A culpa existencial de Ditko foi substituída pelo melodrama clássico de Stan Lee.
Essa pasteurização moral atingiu seu ápice cultural na virada do milênio com o cinema, ao consolidar a frase na boca do tio Ben nas telas de cinemas globais. Hollywood transformou um aforismo complexo em um slogan de autoajuda corporativa. A dualidade original entre Peter Parker egoísta, que queria apenas ganhar dinheiro em lutas livres e comprar um carro para impressionar garotas, e a necessidade de se sacrificar pela sociedade foi engolida por uma narrativa de destino messiânico. O Homem-Aranha de Dítico era fascinante justamente porque ele odiava ser o Homem-Aranha na maior parte do tempo. Ele fazia o que era certo por obrigação moral autoimposta e não por inspiração romântica. O legado dessa disputa criativa entre Lee, Kirby e Dítico moldou não apenas o Homem-Aranha, mas ditou as regras de como toda a indústria da cultura pop passaria a construir seus heróis a partir dali. O sucesso estrondoso de Amazing Fantasy número 15 salvou a Marvel de ser apenas uma sombra da DC e provou que o público estava exausto de semideuses perfeitos que viviam em cidades fictícias impecáveis como Metrópolis ou Gotham. O Homem-Aranha vivia em Nova York real, pegava resfriados, rasgava seu uniforme e precisava costurá-lo manualmente com linha vagabunda e tinha que lidar com crises de ansiedade enquanto combatia super vilões fantasiados. Galera, presta atenção. Toda a fundação do herói urbano moderno, desde os heróis urbanos da própria Marvel, como o Demolidor, até as desconstruções contemporâneas encontradas em obras independentes, derivam diretamente dessa quebra de paradigma operada por Dítico ao rejeitar os músculos de Jack Kirby. O Homem-Aranha estabeleceu o conceito ao super-herói com problemas humanos reais, um espelho distorcido da própria audiência. Se o projeto original de Kirby tivesse sido aprovado pelo editor Martin Goodman, o mercado de quadrinhos provavelmente teria estagnado em uma repetição infinita de fórmulas militaristas e patrióticas do pós-guerra, sem nunca alcançar a maturidade psicológica que definiu as eras de bronze e moderna dos quadrinhos. Porco-aranha! Porco-aranha. E pra você, meu querido nerdola que honrou o manto do fandom raiz e ficou comigo até esse ponto do vídeo, está na hora de abrir as gavetas trancadas do nosso arquivo secreto. Existem detalhes, presta atenção, escondidos na arte da primeira edição do Homem-Aranha que 99% das pessoas deixam passar batido por pura falta de atenção técnica. Se você olhar atentamente para a icônica capa de Amazing Fantasy número 15, aquela onde o herói voa entre os prédios carregando um bandido sobre o braço, você vai perceber que a arte final assinada por Steve Ditko esconde uma intervenção cirúrgica de Jack Kirby. Stan Lee, galera, achou que a capa desenhada originalmente por Ditko era muito estática e sem o dinamismo comercial necessário para explodir nas bancas. E aí ele ordenou secretamente que Jack Kirby redesenhasse a cena de ação sobre os esboços de Ditko. Se você analisar a musculatura do braço do Homem-Aranha que segura o criminoso e o escorço de perspectiva das pernas do herói, vai notar os traços anatômicos inconfundíveis e pesados do Rei Kirby, camuflados sobre a arte final de Ditko. É um paradoxo físico definitivo, né, que a capa de revista que rejeitou o estilo de Kirby só existe porque o próprio Kirby precisou salvá-la comercialmente. Outra pérola escondida está no próprio roteiro interno da edição, tá? Na pressa insana de fechamento da revista, que estava prestes a ser cancelada, Stan Lee cometeu um erro crasso de digitação que passou batido pelos revisores da época. Em 3 painéis diferentes da história de origem, Peter Parker é chamado explicitamente pelo narrador e por outros personagens de Peter Palmer. É isso aí, galera. Por algumas páginas da história da nona arte, o herói mais famoso do mundo teve seu sobrenome alterado por pura negligência de digitação em uma máquina de escrever barata de Nova York. E quem disse que isso é problema meu? No fim das
das contas, as histórias por trás de Homem-Aranha nos mostram que os maiores ícones da nossa cultura não nascem prontos, perfeitos ou intocáveis de mentes divinas. Eles são o resultado caótico de colisões de egos artísticos, erros de digitação, prazos estourados no meio da noite e decisões de negócios de última hora. O Homem-Aranha que a Marvel tentou deletar no início de sua jornada era o reflexo de uma indústria velha que se recusava a mudar, e o herói que nós, de fato, recebemos só se tornou imortal porque homens como Steve Ditko tiveram a coragem de abraçar a esquisitice, a rejeição e a vulnerabilidade humana como os verdadeiros superpoderes de uma narrativa temporal. É um mito, é um mito! E você, no fundo do seu coração nerdola, você acha que o Homem-Aranha do Jack Kirby com pistolas de teias e anel mágico teria sobrevivido mais do que 10 edições nas bancas da época? Ou concorda que o isolamento estético de Steve Ditko foi o verdadeiro milagre criativo que salvou o personagem? Deixa aí a sua opinião detalhada aqui nos comentários, porque você já sabe, né? Que aqui o debate é levado a sério e eu leio absolutamente tudo. Não se esqueça também de deixar aquele gostei maroto se esse vídeo explodiu sua cabeça de alguma forma. E por favor, não vá ser negligente como o Peter Parker com o ladrão, tá? Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo nerdola que ainda jura de pé junto que ouviu o tio Ben dizer a frase no gibi original. E nos vemos na próxima análise profunda aqui no Geek Raiz, tá bom? Até lá, mantenha seus gibis guardados em sacos plásticos e longe da umidade. Me fui, meus queridos.